Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o deputado Maurício Codilac para proceder às leituras das atas das últimas sessões. Senhor presidente, ata da 119ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 13 de dezembro de 2017. Presidência, deputado Silvio Drevik. Secretaria, deputado Maurício Skudlark. Às 14 horas do dia 13 de dezembro do ano 2017, na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Maurício Skudlark, quarto secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores que, na sequência, foram aprovadas sem restrições. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Dirceu Dresch, Mário Marcondes e Darcy de Matos. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário aos projetos de lei 388 e 473 de 2017. Foram aprovadas as redações finais exaradas ao projeto de lei complementar 41/2017 e aos projetos de lei números 439/2003, 032/2014, 111, 210, 395/2015, 298/2016, 024, 041, 062, 094, 245 e 340/2017, respectivamente. Foram submetidos à votação e aprovados em turno único o projeto de resolução 003/2017, bem como os seguintes projetos de lei: 272, 337, 392, 405, 418, 424, 425, 426, 427, 430, 436, 443, 450, 456, 461, 485 e 526 e 263 de 2017, este último com emenda substitutiva global. Ainda foram aprovados em primeiro turno os projetos de lei número 487/2015, 261/2016 e 471/2017. Foi retirado de pauta o projeto de lei complementar 036/2017. Ex ofício foi rejeitado o veto encaminhado pela mensagem 1027/2017, aposto ao projeto de lei número 53/2017, totalizando nenhum voto sim, 25 votos não e nenhuma abstenção. Ainda ex ofício foram aprovados em primeiro turno os projetos de lei 271/2017, com emenda substitutiva global, 397/2017, com emenda modificativa, e os de números 264/2016 e 216/2017, permanecendo em ex ofício, foram aprovados em turno único os seguintes projetos de lei: 478, 454 e 447/2017, bem como o de número 092/2017, com emenda modificativa e rejeitada a emenda destacada. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 17 horas. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Ata da 20ª sessão extraordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 13 de dezembro de 2017. Presidência, deputado Silvio Drevik e Mário Marcondes. Secretarias, deputado Maurício Skudlark. Às 17 horas do dia 13 do mês de dezembro do ano 2017,
nessa cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Foram aprovados em segundo turno os projetos de lei 487/2015, 261/2016, 271/2017 e 471/2017, todos com emendas substitutivas globais, bem como o de número 397/2017 com emenda modificativa, e os de números 264/2016, 197, 216, 344 e 470/2017, respectivamente. Foram aprovados os pedidos de informação 144 e 145/2017, as moções número 307 e 308/2017, bem como os requerimentos número 1128 e 1131/2017. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos 1124 a 1127, 1129, 1130 e 1132 a 1134/2017, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 862 a 866/2017. Explicações pessoais. Fizeram uso da tribuna os senhores deputados César Valduga e Serafim Venzon. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte no horário regimental. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Eram as atas, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício Codilac. Em discussão, as atas que acabam de ser lidas, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovadas. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar em primeiro lugar, o deputado Dirceu Dresch, por até 10 minutos. Uma saudação, senhor presidente. Quero cumprimentar todos que nos acompanham, aos senhores deputados, senhoras deputadas, aos movimentos que continuam firmes aqui na luta, dos servidores estaduais que, infelizmente, foram esquecidos, não dá para dizer, eu acho. É uma decisão do Executivo Estadual, do Governo do Estado, do governador Raimundo Colombo, de não incluir as pessoas e construir uma política para o conjunto dos servidores públicos estaduais. Porque a decisão aqui da Defensoria Pública, do governo, não encaminhar o projeto este ano para os servidores, é mais que esquecimento. Na minha avaliação, reproduz aqui uma visão de que a Defensoria Pública não é importante. Porque eu lembro a história, Santa Catarina foi, se não me engano, o último ou um dos últimos estados a implantar a Defensoria Pública, ainda com uma decisão judicial, obrigando o Estado a implantar, pelo seu papel, pela sua função. Então, continua esta reação contrária, infelizmente, a não fortalecer essa instituição tão importante que atende as pessoas de baixa renda. Aliás, esse Estado tem mostrado permanentemente que exclui as políticas sociais, inclusive do seu orçamento. E o orçamento para o ano que vem mostra isso de novo, de que não há nenhuma prioridade para as políticas sociais. E por isso, também não valoriza os servidores que atendem lá a população mais empobrecida, os hipossuficientes, chamados por lei. Então, a nossa luta continua firme aqui, de que todos os servidores públicos estaduais precisam, especialmente os que ganham menos, precisam ter a sua valorização. Não é possível que a gente continue o tempo todo, criando este abismo salarial, de uns já no teto do judiciário, extrapolando o teto, inclusive, e os outros não sendo valorizados. Então, nós vamos continuar insistindo nesta luta aqui, permanente,
de dar voz a muitas vezes quem não tem voz, aqui dentro e lá com o Executivo, com o Governo do Estado. Agora, também quero chamar a atenção, a luta aqui do Parlamento é importante, mas a luta também lá no Executivo, no Palácio do Governador, é importantíssima. Tem que estar lá permanentemente discutindo estas pautas, porque senão, de fato, se tem uma decisão política de não valorizar esses servidores que atendem a população mais de baixa renda e a população catarinense, também tem uma decisão, né, técnica do orçamento, da discussão dos recursos que precisam ser investidos para esse setor. Então é isto que eu quero deixar de recado nesse momento. Segundo lugar, eu quero trazer um outro tema aqui presente, que é o tema da segurança pública. Santa Catarina está enfrentando uma situação extremamente grave na área de segurança pública. Uma situação, poderíamos dizer, quase já de descontrole. Muitas mortes. A grande Florianópolis, ou Florianópolis, está com 160 mortes este ano. A grande maioria jovens. Isso é um extermínio que está acontecendo. Isso precisa ser enfrentado. Isso precisa ser enfrentado. E nós temos aqui um pedido. Isso mostra que a Secretaria de Segurança Pública não dialoga com os movimentos que atuam na área de segurança no nosso Estado. Esta única forma que continua insistindo a Secretaria de Segurança Pública e o Governo do Estado, que é pela repressão, deputado Valduga, que se resolve a segurança pública no Estado, já mostrou que não está dando certo. Já mostrou que não está dando certo. Então os movimentos pediram, né? Os movimentos de direitos humanos do Estado, tem uma rede construída aqui na Grande Florianópolis, onde participam inúmeras organizações, né? Tem uma participação ativa de uma liderança reconhecida e homenageada aqui dentro, inclusive, deste parlamento, que é o padre Wilson. Mas o secretário de Segurança Pública, o Gruba, não recebe, não dialoga com os movimentos que querem contribuir neste debate da segurança pública no Estado. E por isso, eu quero chamar a atenção aqui nesse sentido. Em muitos países que enfrentaram esse tema de segurança pública pelo mundo afora, muitos estados que enfrentam esse tema, têm uma participação ativa da comunidade, das associações de moradores, das pessoas que querem contribuir no combate à violência no nosso Estado. O governo do presidente Lula criou um grande programa, Programa Nacional de Segurança Pública, que tem uma participação, ou tinha uma participação ativa da comunidade. Isso aqui em Santa Catarina nunca foi implantado, porque o Estado continua tendo uma visão única, de que o único jeito de combater a violência é a repressão. Isso já mostrou que não está dando certo. Então, ou há uma articulação profunda, chamando as comunidades, chamando as organizações que têm experiência, que acompanham esta luta há muito tempo e vivem lá no meio da comunidade, que podem ajudar, mas o secretário de Segurança Gruba me parece que dá as costas a isso e não valoriza esta história bonita que essas organizações têm. Então, estou aqui fazendo este chamado de atenção ao Governo do Estado, à Secretaria de Segurança Pública, que atenda o pedido de audiência, atenda, ouça a comunidade sobre esse tema. E por último, eu quero aqui novamente reforçar o que eu trouxe a essa tribuna ontem. E felizmente ontem tivemos mais uma conquista importante, que o governo do golpe não consegue entregar o pacote que é a privatização ou desmonte da Previdência Pública no Brasil. A luta do povo está dando resultado. Quero parabenizar todas as organizações que tiveram ontem na luta, em todos os cantos desse país, em várias regiões de Santa Catarina, inclusive um grupo aqui dentro deste parlamento, se mostrando a indignação
que os trabalhadores do campo e da cidade estão trazendo frente a este tema da destruição da Previdência Pública no nosso país. Por isso, quero cumprimentar a todos e dizer que a nossa luta deve continuar. A nossa luta é importante. E quero também terminar aqui dizendo, se precisa fazer mudanças, se precisa fazer adequações, vamos começar por cima, e não pelo trabalhador, pela trabalhadora que ganha o salário mínimo, que querem mexer, querem destruir esses direitos conquistados a duras penas. E ainda mais, este governo que está aí, que é fruto de um golpe, não tem nenhuma legitimidade para fazer o que eles estão fazendo. E por isso mesmo, a sociedade não está aceitando um governo que tem 3, 4% de aprovação só, que é especialmente aquela turma que vem se beneficiando da entrega do patrimônio público e aquela turma que vem se beneficiando lá dentro do Congresso Nacional, que está a favor deste governo. A sociedade não aceita e vai continuar se mobilizando contra isso tudo, que é a entrega do Brasil, que é a entrega da nossa soberania, que é a entrega do nosso povo à volta à escravidão. Isso jamais o povo brasileiro vai aceitar, porque a população nossa com certeza tem discernimento e conhece e sabe o que está acontecendo. Obrigado. Na sequência, inscrito para falar, o deputado Neudi Sareta, por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, estimados catarinenses que acompanham esta sessão, quero saudar todas as pessoas que estão aqui também acompanhando a sessão, especialmente os servidores públicos de algumas categorias que não tiveram contemplados os seus pleitos, mas que continuam aí reivindicando, especialmente o pessoal da Defensoria Pública que está aqui presente também, que fica com certeza na expectativa e no crédito de que esta casa possa analisar o projeto que aqui tramita para dar uma solução. Nós precisamos fortalecer a Defensoria Pública em Santa Catarina, lembrar que ela atende os mais pobres, os mais necessitados, e ao deixar enfraquecida a Defensoria, nós deixamos enfraquecidos também os mais pobres, os desvalidos, aqueles que precisam também do acesso à justiça, e isso é importante. Da mesma forma, os demais servidores, pessoal da área do turismo, da cultura, do esporte, que estão aqui presentes, que têm pendências aqui a serem votadas ainda, e eu espero que possamos ajudá-los a resolver ainda esse ano. Também, senhor presidente, eu quero falar de um outro grupo de pessoas que está aqui presente, mas antes de falar deles, que ajudam a todos vocês, nos ajudam a todos nesse combate a esta proposta brutal de reforma de Previdência que o governo Temer encaminhou. Antes de falar disso, eu quero trazer aqui uma preocupação na condição de presidente da Comissão de Saúde desta casa, com o que pode ocorrer com o SAMU. O SAMU é um serviço tão importante. Agora há pouco ainda também recebi um representante do Sindisaúde que trazia aqui a sua preocupação. Eu queria lembrar que os contratos com a SPDM, que é o CIP, que é a OS que administra o SAMU aqui em Santa Catarina, esse contrato do SAMU vence agora, dia 19 de dezembro. E nós temos uma preocupação que é manter o serviço funcionando. E esse contrato vencendo, não há ainda indicativos de quem vai assumir, não há encaminhamento. Eu, deputado Darcy de Matos, Vossa Excelência, que é o líder do governo, queria manifestar essa preocupação com o vencimento desses contratos do SAMU, agora dia 19.
É claro que a Secretaria pode, se for o caso, tocar diretamente os serviços, contratar o pessoal que está hoje, até por contratos temporários, uma vez que eles já fizeram processo seletivo, mas nós temos essa grande preocupação com o que irá acontecer com o SAMU. Aliás, essa semana nós já tivemos problemas também no Hospital Florianópolis, que é gerido aí, que está sendo tocado por essa OCIP, por essa OS, a SPDM, e também no Hospital Araranguá. Houve aqui, no caso do Hospital Florianópolis, atraso de salário e o risco de fechamento, inclusive, de unidades do hospital, risco esse que ocorre também no sul do estado, com Araranguá. Por isso, ontem, na Comissão de Saúde, inclusive, deputado César, nós fizemos esse debate e ontem formalizei, como presidente da Comissão da Saúde, um pedido de informação à Secretaria para ação rápida e para saber a quantas andas esses contratos com a SPDM em relação ao Hospital Florianópolis e o Hospital de Araranguá. Agora, em relação ao SAMU, a nossa preocupação imediata, porque o vencimento dos contratos é agora, dia 19/12, então nós esperamos que o governo esteja bastante atento para buscar uma solução e que não deixe de forma alguma de manter o SAMU em funcionamento, o que seria uma lástima e uma tragédia para Santa Catarina. Eu gostaria de pedir a assessoria sempre diligente aqui da mesa, que está sempre atenta aqui conosco, de nos projetar na tela esse cartaz. Agora, às 11 horas, lá em Brasília, no Congresso Nacional, tem um ato de solidariedade para os 10 dias, referindo-se aos 10 dias que aquele grupo de lideranças de movimentos sociais do Brasil inteiro estão fazendo lá, uma abstinência até mesmo de comida, de greve de fome, em função desta proposta brutal aí de reforma de Previdência que o Temer encaminhou ao Congresso Nacional e que, ao contrário das propagandas pagas a peso de ouro, a propaganda diz que ela ataca privilégio. Eu queria saber onde está o privilégio de um trabalhador trabalhar 40 anos para ganhar uma média miserável de aposentadoria. Onde está o privilégio de uma pessoa que vem a falecer e deixa seu companheiro sem poder acumular o seu miserável salário, 1 salário, 2 salários, dizer que isso é cortar privilégio? Cortar privilégio seria cortar o que aconteceu com o Temer, que se aposentou com 50 e poucos anos e tem 40 mil de renda hoje. Isso seria privilégio, e não essa proposta brutal que faz trabalhadores, pequenos agricultores, como está aqui um exemplo do Gilberto, que está aí com o cartaz, vir aqui fazer greve de fome para garantir um salário mínimo para uma mulher agricultora e para um homem agricultor. Isso não é cortar privilégio, isso é cortar direitos, meus caros companheiros. E vocês, funcionários públicos que estão aqui buscando justos seus direitos e que nós apoiamos, tem que apoiar esse movimento também. Vocês são jovens ainda, mas um dia chegará lá também. Por isso, senhor presidente, às 11 horas, nesse ato de solidariedade, nós estamos aqui, mas estaremos lá em solidariedade, em compromisso, no sentido de estarmos unidos nessa grande causa. Queria parabenizar o pessoal que está aqui também na casa, fazendo esse dia de manifestação, e que nós, deputados, pudéssemos todos nos manifestar sobre essa proposta. Eu vejo aqui deputados que eu sei que têm posição bem definida. É importante que a gente, deputado Rodrigo, Vossa Excelência tem posição bem definida, clara, sei disso, deputado César, enfim, deputado Dirceu já se manifestou antes, temos uma posição bem definida, mas é importante que todos os deputados se manifestem no sentido de que se querem cortar privilégio, não é essa proposta que está aí que corta privilégio. Aliás, falando em privilégio, vamos nós aqui sim cortar um privilégio. Na semana que vem, senhor presidente, vamos votar o projeto aqui
que acaba com as aposentadorias de ex-governadores. Isso sim é um privilégio. Muito obrigado, senhor presidente. Na sequência, inscrito para falar, o deputado Maurício Scrudilarc. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha, servidores que estão aqui na casa. Vou acompanhar os pronunciamentos que foram feitos aqui do descaso do governo com a segurança pública, também mesmo o nível aí da Secretaria de Cultura e Turismo, no mesmo nível da Defensoria, porque o governo tem relegado principalmente quem ganha menos. Se forem olhar, tem vários ajustes no correr do ano, projetos que vieram para cá, auxílio combustível, questão salarial, salário era 10, passou para a carreira jurídica, e tinha 8 ou 10 projetos aqui na casa, tem um que trata da base da Defensoria Pública. Então, é um absurdo isso. E nós temos, na Polícia Civil e em outros órgãos, servidores aí ganhando um pouquinho mais do que o mínimo, do que o salário mínimo. E são esquecidos. Sai projeto para uma categoria, não sai para aquela. E assim tem acontecido. Infelizmente, é uma prática desse governo. No governo Luiz Henrique, todas as promoções que tinham que sair da Polícia Civil foram feitas. Eu tive a felicidade de ser 4 anos ali a responsabilidade, a felicidade, para mim foi um orgulho, como é um orgulho para nós chegarmos aqui a deputado, termos condições de trabalhar, assessoria, tudo, mas isso nos dá uma missão que é fazer o bem, que é atender as pessoas, que é resolver o problema. É uma missão que eu considero dignificante, e nós temos que fazer com que ela seja assim. E fui chefe da polícia há 4 anos, nós tivemos todas as promoções no governo Luiz Henrique, e nos 6 meses que o governador Leonel Pavão foi governador, tinha que ter uma promoção, e foi feita essa promoção. Agora, eu recebo todo dia mensagem de policiais civis aí, que estão há 11 anos sem receber. Em 11 anos tiveram uma promoção, você vai ver, é aquela promoção que houve lá no tempo do Luiz Henrique. E o governador mandou para cá um projeto que dá uma gratificação justa, meritória, para os delegados de polícia, e tem mais algumas coisas embutidas ali, pela responsabilidade por delegacia. É justo, porque tem outras categorias que recebem. Uma luta do presidente da ADEPOL, do Ulisses, foi lá, brigou com o governo, faz 2 anos que está brigando. Mas a Polícia Civil e a Secretaria de Segurança tem que ter alguém que olha por todo mundo de forma igualitária. E nesse projeto, que tem esses benefícios para uma categoria que já tem um salário maior, eu fiz uma emenda. E a emenda não diz nada a mais do que aquilo que o governo tem que fazer. O que a emenda diz? Nos meses de maio e novembro, verificada a abertura de vaga, não vamos criar vaga extra, e o limite de vagas na lotação e classe e entrância, a promoção do policial civil será efetivada pelo delegado-geral da Polícia Civil, devendo as comissões apresentar a contagem de pontos, que é tudo formalidade. Quer dizer, em maio e novembro,
As vagas que estiverem abertas tem que ter a promoção. Agora o governo quer jogar a culpa em mim e diz que vai tirar o projeto porque eu fiz essa emenda que atende todo mundo. Isso aqui é um absurdo. O governador está muito mal orientado. O secretário Serpa enrola e não resolve. Se puder, prejudica os funcionários. Então, não adianta. Aí ontem, não, isso não foi combinado. Se o projeto não for, a emenda não for retirada, nós vamos retirar o projeto e em fevereiro, igual o de vocês, nós vamos discutir isso aí. Esse fevereiro vai para 2019. Se é pelo Serpa, vai. Se é pelos secretários que estão ali, vai. Não vai acontecer nada. E o governador faz de conta ou não avisam que está tudo mal, que está tudo bem. O governo faz de conta. Eu não posso retirar uma emenda que vai fazer com que no Natal tirem plantão junto na delegacia um delegado que já ganha bem mais, com justiça, mas ganha, com um policial que está ganhando pouco, não tem promoção e não tem nem a garantia da promoção. Como é que eles vão tirar o plantão junto? Como é que eles vão estar conversando? Com que ânimo? Ou será que vão fazer, como eu sempre fiz todos os anos onde trabalhei, uma festa de confraternização de final de ano? Como é que eu vou olhar para o servidor que trabalha comigo, sabendo que eu não estou lutando por ele, que eu só quero para mim? Não pode fazer isso. E o governo está sendo injusto. Ou ele já deu o que ele estava dando forçado, ou ele está jogando para a torcida. Porque querer tirar o projeto, porque tem uma emenda que diz que é para fazer o que tem que fazer, só que eles não fazem, então vamos colocar na lei. Eles deveriam fazer. Tem 1.300 promoções da Polícia Civil parado lá no gabinete do Serpa, porque não vai para frente, porque lá barra tudo. Felizmente vai acabar o ano que vem. Eu acho que o Serpa sai em fevereiro. Daí entra alguém que dá para confiar, que se disser que vai fazer alguma coisa, faz. Porque o que nós estamos tendo? É o mesmo caso da Defensoria, é o mesmo caso da Secretaria de Cultura e Turismo. Infelizmente não vai passar, o governo não quer. Nós estamos aqui para votar, e eu sei que votaríamos, a maioria pelo menos, se não todos. Então, nós estamos com um governo, e vou dizer o pior para vocês, por privilegiar a ponte, porque a ponte eles estão cuidando. Já viram notícia no jornal que vai parar a ponte porque não tem dinheiro? Agora, todo dia tem notícia aqui de que o hospital vai parar porque não tem dinheiro. E do jeito que esse governo está privilegiando quem ganha mais e prejudicando quem ganha menos, o ano que vem vai atrasar salário. Vai atrasar do que ganha mais e do que ganha menos. Mas vai atrasar, porque está mal governado, mal administrado, com prioridades equivocadas, está tudo errado. E aí, vem pedir, daí ontem virou uma guerra. Os colegas delegados mandando mensagem para retirar, porque alguns vão ser beneficiados com esse projeto. E a base diz, pô, nós nem estamos ganhando aumento, só está dizendo ali que vai ter que fazer a promoção. E o deputado vai tirar? Eu não vou tirar. Os meus colegas delegados têm que entender. Ou nós lutamos todos juntos, ou nós vamos destruir o poder público que tem no Estado. Como é que um policial vai entrar na viatura junto com o delegado para ir lá, um defender a vida do outro? Qual é a motivação de um e do outro? É até de um risco. Então, o governo não está pensando. Se o governo retirar esse projeto por causa dessa emenda, que diz que no mês das promoções tem que fazer a promoção, aí está agindo de má fé.
aí um governo que realmente está assinando um atestado de que não quer atender as categorias. E, infelizmente, a Polícia Civil, se criaram várias categorias. Polícia Militar, que merece, teve 4 promoções esse ano. Bombeiro teve. Polícia Militar já marcou uma para janeiro. E a Polícia Civil está com 1.300 promoções paradas. E quando eu faço uma emenda para dizer que tem que obedecer às datas, o governo diz que vai tirar o projeto. Isso é um absurdo. Esse é o governo que nós temos aí. Obrigado, deputado Maurício. Inscrito para falar, o deputado César Valduga, por até 10 minutos, ultrapassando um pouco o início do horário partidário. Cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar senhores deputados, saudar aqui servidores públicos que se encontram nessa casa já há alguns dias, pela luta, pela participação e acompanhando os debates aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, buscando seus direitos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Queremos, senhor presidente, aqui nos manifestar nesse dia de hoje com relação à questão da base lá da região leste de Chapecó, do bairro São Pedro, que já, por muitos anos, essa base da Polícia Militar, deputado Maurício, vem desenvolvendo um belo trabalho, e junto com a comunidade, junto com o CONSEG, junto com o Conselho de Segurança do nosso município de Chapecó. E que, no decorrer agora dos últimos dias, estamos vivendo algumas dificuldades, justamente, deputado Maurício, por falta de investimentos. Por falta de investimentos, por falta de efetivo, a própria questão da precariedade do espaço físico. E numa sábia decisão do comandante da Polícia Militar de Chapecó, o coronel Ricardo Alves, que tomou a decisão de manter a base da região leste aberta, mesmo com certas dificuldades. Mas o mais bonito é que, a partir de então, o envolvimento da comunidade, o envolvimento das lideranças, lá do bairro Bom Pastor, do bairro Boa Vista, do bairro São Pedro, Passo dos Fortes, enfim, de toda aquela região, e manada junto com o comando da Polícia Militar para que mais forças se busquem na manutenção daquela base diante da necessidade, deputado Dresch, daquele espaço, daquela atividade que a Polícia Militar desenvolve, os nossos incansáveis policiais militares do nosso município de Chapecó. Vejo que o sistema de segurança, como esse modelo CONSEG, os CONSEGs da Polícia Militar, tem dado certo, aonde implementado em todos os cantos do nosso país, enfim, em todos os estados. Mas que, sem dúvida nenhuma, precisa fortalecer cada vez mais esse tipo de polícia, enfim, que intercede, que interage junto com a comunidade, que é amigo da comunidade e que lá se faz uma parceria muito importante, se faz uma relação muito importante, olhando sobre o aspecto da segurança pública, mas construído junto com a comunidade. Enfim, uma polícia mais moderna, mais avançada, e é claro que se precisa investir muito mais na inteligência da Polícia Militar, precisa se investir mais nos equipamentos, mais em viaturas, mais efetivos, até porque hoje a dificuldade é repor, inclusive, o efetivo. Repor o efetivo. Então, imagine aumentar, sabendo que o índice, cada vez mais aumenta populacional no nosso país e também no nosso estado, e que nós não estamos conseguindo repor o quadro da Polícia Militar, também Polícia Civil no nosso estado de Santa Catarina. E veja um esforço
que está tendo, até inclusive hoje no município de Chapecó tem a formatura dos policiais militares, e que aproximadamente 1.000 militares, né, durante agora esse final de ano, vão ser formados e vêm para a ativa. Mas a preocupação é que muitos também vão para a reserva, e que, né, enfim, com esse movimento nós não estamos conseguindo aumentar, e nem repor, principalmente, e daí foi criado aí esse modelo do CETISP, que também é muito importante, porque nós temos que olhar essa questão da segurança pública. E segurança pública, deputado Dresch, como Vossa Excelência falou, não se faz só apenas com ostensividade. Segurança pública se faz junto com a comunidade, essa relação, né? Interagir com a população para que fortaleça cada vez mais esse modelo, né, de polícia comunitária, esse modelo dos consegues, que é envolvimento com as lideranças, né, com as lideranças dos demais bairros dos municípios do estado de Santa Catarina. E Chapecó tem sido uma grande referência, e é por isso que nós queremos parabenizar e aqui agradecer o tenente-coronel Ricardo Alves, que é comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar do município de Chapecó, que tem feito um belo trabalho, um esforço enorme, né, mesmo muitas vezes com o aumento do índice de violência que vem acontecendo no estado de Santa Catarina, e ontem mesmo aqui estava falando, né, sobre o feminicídio que acontece quase todos os dias no estado de Santa Catarina, o qual esse ano já são quase 300 casos de feminicídio, deputado Dresch. Santa Catarina, no ranking, Santa Catarina é o 3º em feminicídio, né, tendo como primeiro Minas Gerais, o 2º Pará e em 3º estado de Santa Catarina. Mas com muita honra passo-lhe a palavra, deputado Dresch. Obrigado, deputado Valduga, parabenizá-lo pelo tema, que mais uma vez traz essa tribuna. Eu ocupava pela manhã a tribuna também, falei sobre este tema, deputado Valduga, e fiz justamente uma das grandes cobranças, de que o Estado, a Secretaria de Segurança, tem que parar de entender que vai resolver o problema só com repressão, né? Isso já está claro que não está dando certo. Então, Vossa Excelência traz aqui a questão dos conselhos de segurança, os CONSEG, é um meio de participação ativa da comunidade neste processo de ajudar a encaminhar a luta contra a violência no nosso Estado também. Então, por isso, deputado, eu acredito muito nisso, cobrei isso hoje pela manhã. Nós temos uma audiência já reivindicada com o secretário já há muito tempo, para que as organizações, os movimentos da grande Florianópolis, que estão sentindo na pele os problemas nos grandes bairros, a violência aqui no nosso Estado, que querem contribuir, inclusive sugerir, né, e participar deste processo, né? Então é isto, senhor presidente, quero lhe cumprimentar, entendo que é por aí sim, né? Tem que valorizar esta participação ativa da comunidade, que dedica parte do seu tempo, voluntariamente, a ajudar o Estado a encaminhar os grandes desafios desta desgraça que a gente vive, especialmente esse extermínio de jovens, o feminicídio, esta violência contra as mulheres, tudo que a gente vive no nosso Estado. Então, parabéns e estamos juntos nessa luta. Obrigado. Obrigado, deputado Dresch, pela contribuição. E em 2017, deputado Dresch, a Central de Emergência de Chapecó, o DISC 190, gerou 45.110 ocorrências. Diferente de 2016, onde foram registradas 57.753 ocorrências. Neste ano, houve uma redução de 24% no efetivo de policiais em Chapecó. E de 329 em 2016, 2017, deve encerrar com aproximadamente 304 PMs. Em relação aos homicídios, houve uma redução em 24% comparado com os últimos anos. Neste ano de 2017, foram registrados até o dia 12/12, 32 mortes por crimes. Destes, 7 são feminicídios. 7 feminicídios. Já em 2016, foram contabilizados 46 homicídios. Foram, então, quase 1.000 ocorrências registradas de condutores alcoolizados em Chapecó. Já em relação aos roubos, em 2017, houve uma diminuição nos casos
comparando com os últimos 2 anos. Porém, segundo o comandante, muitas pessoas sofrem o roubo e não comunicam à PM. Então, nós queremos parabenizar, né, a forma que o comandante da Polícia Militar de Chapecó, o comandante Ricardo, vem trabalhando, né, com as comunidades. Vejo que esse sistema, um sistema mais moderno, mais avançado, com a participação da comunidade, e vejo que nós precisamos buscar novas alternativas, e que apenas a ostensividade já provou e comprovou que não dá certo. Mas essa colaboração, né, essa manutenção dos consegues no estado de Santa Catarina, e aqui eu falo de Chapecó, onde que tinha esse movimento, inclusive, de fechar a nossa base, e que se postergou esse debate para 31 de janeiro, e principalmente com o envolvimento da comunidade chapecoense. Então, era essa minha manifestação, a preocupação com a segurança pública, e agora, no final de ano, claro, a formatura de muitos policiais que vão acontecer, em especial no município de Chapecó, no dia de hoje, onde que estaremos presentes para lá, enfim, prestigiar esse momento tão importante que o Estado de Santa Catarina vai vivenciar como o aumento do efetivo da Polícia Militar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado César Valduga. Encerradas as breves comunicações, nós entramos no horário dos partidos. Primeiro partido é o PMDB. Não havendo nenhum orador. Próximo partido, PRB. Próximo partido, pelo horário, PSD. Próximo partido, PT. Deputado Dirceu Dresch, Vossa Excelência tem a palavra por até 7 minutos. Senhor presidente, eu vou ocupar essa tribuna hoje como líder da nossa bancada e também como membro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, e vamos estar nos dirigindo a São Paulo agora à tarde, para amanhã e depois reunirmos o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores nesta última reunião do ano de 2017. Especialmente neste momento de exceção no nosso país, e cada vez mais a sociedade brasileira compreende o que está acontecendo no nosso país. E começou em 2014 e vem vindo neste processo de tirar a força e, através de um golpe, o Partido dos Trabalhadores da Presidência da República. Isso precisa ser dito e cada vez mais se comprova esta tese, esta estratégia clara, que é este processo de exceção, de volta de um processo ditatorial, de ditadura, e agora disfarçada. Não mais uma ditadura necessariamente militar, mas uma ditadura que também tem uma posição firme da ditadura do judiciário, que vem condenando pessoas, prendendo pessoas sem prova. Primeiro foi o Partido dos Trabalhadores, depois começou no conjunto da sociedade, para dentro das universidades, como é o caso da Universidade Federal aqui de Florianópolis, o reitor, depois na Universidade de Minas Gerais. Então está em curso no Brasil um processo de exceção, onde o judiciário atua firmemente neste processo, onde a própria grande mídia atua neste processo e onde também atua o Congresso Nacional. Então, o processo do golpe, que tirou uma presidente eleita, a presidente Dilma, sem crime algum, até agora nenhum crime contra a presidente Dilma, atuou o parlamento, o judiciário e a grande mídia, articulado pelo grande capital nacional e internacional. Então, isto fica claro. E agora mais uma comprovação. O anúncio
do TRF4, Tribunal Federal da 4ª Região de Porto Alegre, anunciando para o dia 24 de janeiro já o julgamento do ex-presidente Lula. No mês de janeiro acontece isso. Por incrível que pareça, então isto mostra o rito do judiciário dentro desta estratégia do movimento de exceção, de tirar o PT, Partido dos Trabalhadores, a presidente Dilma do governo, e agora não deixar voltar. Esta é a grande estratégia. Então, o deputado Rodrigo Minotto continua o processo do golpe no Brasil, que é tirar o presidente Lula da disputa eleitoral do ano que vem, sem prova material nenhuma. Sem prova material nenhuma contra o presidente Lula. Nós, é óbvio que não vamos aceitar isso, e a sociedade brasileira não está aceitando. Por isso, o ex-presidente Lula cresce tanto nas pesquisas, porque o povo brasileiro percebeu e percebe a todo dia o golpe. Está aí, além disso tudo, o ataque também, que faz parte dessa estratégia, aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Foi aí a questão da destruição das regras dos direitos trabalhistas. Está aí para ser votado em qualquer momento, que os trabalhadores estão lutando duramente este ataque à previdência pública no Brasil e tantos outros ataques que vêm vindo. Então a estratégia é clara: não deixar mais voltar um governo democrático e popular no Brasil. A elite brasileira mundial até permitia uma certa democracia, eleições, agora desde que seja para gente deles e não gente do povo brasileiro. Por isso, a primeira grande luta é garantir eleições. A segunda grande luta é garantir eleições democráticas, e eleições democráticas sem golpe é deixar o ex-presidente Lula disputar a eleição. Por que não querem disputar a eleição com o ex-presidente Lula? Tem medo? É por medo? Ou qual é a preocupação de não deixar o ex-presidente Lula disputar a eleição? Vamos enfrentar e resolver isso nas urnas. E a situação do Brasil só se resolve com eleições gerais. Senão este país vai se afundando, vai sendo entregue a cada vez mais para o grande capital internacional, e nós vamos ser um grande quintal de exploração das riquezas naturais, da nossa biodiversidade, da nossa terra, das nossas empresas, dos nossos trabalhadores e trabalhadoras do grande capital internacional. Então a eleição do ano que vem, em primeiro lugar, tem que sair. Tem que ter eleições diretas. E o povo brasileiro tem que ser chamado para resolver este problema que está colocado no país, que está sendo governado por um golpista que não tem legitimidade para fazer as grandes mudanças que esse Brasil precisa. E além disso, nós temos que ter o direito das lideranças, como o presidente Lula e tantos outros, poder disputar a eleição, e aí nós vamos resolver isso nas urnas. Obrigado. Obrigado, deputado Dirceu Dresch. Ainda no horário dos partidos políticos, próximo horário do PSC, próximo horário PSDB. Não havendo oradores inscritos, nós passamos para a ordem do dia. Votação da redação final do projeto de lei 92.0, autoria o Governo do Estado. Em discussão, em votação, aprovado. Votação e redação final do projeto de lei 197.7/2017. Autoria o deputado César Valduga.
assegura aos membros da entidade familiar ou homoafetiva o direito de participação em políticas públicas desenvolvidas pelo Estado de Santa Catarina. Discussão. Votação. Aprovado. Votação a redação final, projeto de lei 216.4/2017, autor deputado Valdir Cobalcini. Em discussão. Em votação. Aprovado. Votação a redação final, projeto de lei 261.9, autoria do deputado Roberto Salum. Em discussão. Em votação. Aprovado. Votação da redação final do projeto de lei 263.0/2017, autoria do deputado Manuel Mota. Em discussão, em votação, aprovado. Votação da redação final do projeto de lei 264.1/2016, autoria do deputado Valdir Cobalcini. Em discussão, em votação, aprovado. Votação da redação final do projeto de lei 271.0/2017, autoria do deputado João Amin. Em discussão, em votação, aprovado. Votação da redação final do projeto de lei 272.1/2017, autoria do deputado Gabriel Ribeiro. Em discussão, declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Guarujá de Lages. Em discussão, em votação, aprovado. Votação da redação final do projeto de lei PL 337.1/2017. Autoria do governador do Estado, autoriza a doação de imóvel no município de Criciúma. Em discussão, em votação, aprovado. Votação da redação final do projeto de lei 344.0/2017. Autoria deputado César Valduca. Em discussão, em votação, aprovado. Votação da redação final do projeto de lei 392.8/2017, autoria do Governo do Estado. Em discussão, em votação, aprovado. Votação da redação final do projeto de lei 397.2, autoria do deputado Valdir Cobalcini. Em discussão, em votação, aprovado. Redação final do projeto de lei 405.7/2017, autoria do Governo do Estado. Em discussão, em votação, aprovado. Votação da redação final do projeto de lei PL 418.1/2017, de autoria do Governo do Estado. Em discussão, em votação, aprovado. Votação da redação final do projeto de lei PL 424.0/2017, autoria do Governo do Estado, autoriza a doação de imóvel no município José Boatê. Em discussão, em votação, aprovado. Votação, redação final do projeto de lei 425.0/2017. Autoria do Governo do Estado, autoriza a doação de imóvel no município de Criciúma. Em discussão, em votação, aprovado. Votação da redação final do projeto de lei PL 426.1/2017. Autoria do Governo do Estado, autoriza a doação de imóvel no município de Joinville. Em discussão, em votação, aprovado. Votação ou redação final do projeto de lei 427.2/2017, autoria do Governo do Estado, autoriza doação de imóvel no município de Florianópolis. Em discussão, em votação, aprovado. Votação ou redação final do projeto de lei 430.8/2017, autoria do Governo do Estado, autoriza a cessão de uso compartilhado de imóvel no município Presidente Nereu. Em discussão, em votação, aprovado. Votação da redação final do projeto de lei 436.3/2017, autoriza a concessão de uso de imóvel no município de Blumenau. Em discussão, em votação, aprovado. Votação ou redação final do projeto de lei 443.2/2017, autoria deputado Romildo Titon. Em discussão, em votação, aprovado. Votação da redação final do projeto de lei 447.6/2017, autoriza a concessão de uso de imóvel no município de Laguna. Em discussão, em votação, aprovado.
Votação da redação final do projeto de lei 450.1/2017, de autoria do Governo do Estado. Autoriza a doação de imóvel no município de Iporã do Oeste. Em discussão, em votação, aprovado. Votação a redação final, projeto de lei 454.5/2017, autoria do Governo do Estado, que autoriza a doação de imóvel no município de Palmitos. Em discussão, em votação, aprovado. Votação da redação final, projeto de lei 456.7/2017, autoria do Governo do Estado, autoriza a cessão de uso de imóvel no município de São José. Em discussão, em votação, aprovado. Votação da redação final, projeto de lei 461.4/2017, autoria do Governo do Estado, autoriza a cessão de uso compartilhado de imóvel no município de Modelo. Em discussão, em votação, aprovado. Votação, redação final, projeto de lei 470.5, autoria do deputado João Almin, dispõe sobre a produção e comercialização de queijos artesanais de leite cru e adota outras providências. Em discussão, em votação, aprovado. Votação da redação final do projeto de lei 471.6/2017, autoria do deputado Neudi Sareta, institui o Dia Estadual da Pessoa Ostomizada, Estado de Santa Catarina. Em discussão, em votação, aprovado. Redação final, o projeto de lei 478.2/2017, autor, Governo do Estado, autoriza doação de bens no município de Laguna. Em discussão, em votação, aprovado. Votação da redação final do projeto de lei 485.1/2017, autoria do deputado Dirce Adeixait. Em discussão, em votação, aprovado. Votação da redação final, projeto de lei 487.3/2015, autoria do deputado Arcide Mato, dispõe sobre a gestão da fauna nativa brasileira exótica no estado de Santa Catarina. Em discussão, em votação, aprovado. Votação da redação final, projeto de lei 526.4/2017, autora Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, em votação, aprovado. Votação da redação final, projeto de resolução 03.4/2017, autoria do deputado César Valduca. Em discussão, em votação, aprovado. Requerimentos. Requerimento 1135, autor de deputado Dirceu Dresch e outros, solicitando a aplicação do regime de prioridade ao PLC 0031.3/2017. Em discussão, em votação, aprovado. Essa presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 1136, deputado Aldo Schneider. Requerimento 1137, deputado Antônio Aguiar. Requerimento 1138, deputado Padre Pedro Baldiceira. Era o que tínhamos para a ordem do dia. Encerramos a ordem do dia e passamos para as explicações pessoais. Com a palavra, por até 10 minutos, deputada Ana Paula Lima. Muito bom dia, senhor presidente, colegas parlamentares. Cumprimento também os servidores públicos do Estado de Santa Catarina, em vigília durante toda essa semana nessa Casa de Leis, para que possamos aqui deliberar sobre os projetos de lei. Há muito tempo esses servidores lutando, principalmente por um plano de cargos e salários que valorize os servidores públicos. E, infelizmente, esperamos que o governo e a base governista aqui desse parlamento possa fazer justiça com os servidores públicos. Nós temos mais 2 sessões na semana que vem e, conforme já solicitado pelo líder da nossa bancada, que a gente tenha prioridade em apreciar esses projetos e que eles sejam vitoriosos, não somente para os servidores, mas eu tenho certeza pelo trabalho que vocês fazem de dignidade à população catarinense. Muito obrigada. Minha vinda aqui, obrigado. Também, senhor presidente, para falar de um assunto que muito já
se manifestaram sobre esse tema, o Brasil está manifestando sobre esse tema, por isso que vale a resistência do povo brasileiro diante de uma reforma que vai acabar com os direitos principalmente de trabalhadores e de trabalhadoras, daquelas pessoas que ganham menos, dos servidores públicos do nosso país, que é o que está fazendo esse governo ilegítimo de Michel Temer. Eu estive ontem também em Brasília e vivenciei, como a Câmara dos Deputados, Senado Federal, o Congresso Nacional dividido, tumultuado, mas presenciei também a manifestação em várias localidades do nosso país, e inclusive em Brasília, da resistência para que não se aprova a reforma da Previdência. Diante de todas aquelas que já foram aprovadas, que foi um retrocesso para o nosso país e para a nossa gente, a reforma da Previdência é o último ato, de Michel Temer, diante daquilo tudo que ele articulou, diante daquilo tudo que foi planejado. Até acredito que ele foi colocado nesse espaço de poder para fazer essas grandes reformas que vão prejudicar muito o nosso país e principalmente a nossa gente. A Câmara Federal, então, não sabe se vota, não sabe se não vota, uma briga interna ontem, inclusive na base de governo, que o líder do governo disse que não iria votar esse ano, o presidente da Câmara disse que vai votar. Isso serve, inclusive, senhores parlamentares, de objeto de negociata, principalmente na compra de deputados, infelizmente, que aquilo lá virou, inclusive, uma vergonha para o nosso país, na liberação de emendas para que o governo possa aprovar aquilo que ele quer, que não é, acho, só do governo, acho que são interesses internacionais, inclusive, no nosso país. Então, a Câmara analisa se vota ou não vota ainda esse ano a contra-reforma da Previdência, ou a deforma da Previdência, como é chamada. A contra-reforma, ela acabará com inúmeros direitos e garantias da Seguridade Social conquistada pelo povo brasileiro durante um século, desde a era de Getúlio Vargas, foi aonde nós constituímos isso. Pelas novas regras dessa contra-reforma, o trabalhador é desestimulado a contribuir com a Previdência Pública e é lançado, então, nos braços das previdências privadas, onde as garantias são poucas. Muita gente recorre a esse fator. Eu não vou pagar a aposentadoria, vou pagar a previdência privada. Isso não dá garantia nenhuma, principalmente porque nós estamos dando dinheiro aos grandes bancos, à iniciativa privada e, principalmente, qual é a garantia que temos que, durante uma idade mais avançada, a pessoa que trabalhou durante muitos anos e contribuiu bastante vai ter a garantia de se aposentar. Na maior emergência que acontecer na família, o primeiro resgate do saque dessa contribuição será a previdência privada. Então, não tem garantia nenhuma. E se o banco ou se aquele instituto de previdência privada falir, as pessoas também não vão ter essa garantia. E o governo lança uma propaganda enganosa, ao nosso ver, dizendo que vai ter garantia para homens e mulheres. Que garantias? Garantias nós temos agora. A previdência privada, a Seguridade Social, nunca teve déficit nenhum. A CPI já instalada, já deu resultado que não há déficit na previdência privada, na previdência pública. Então, o trabalhador terá que trabalhar mais e o tempo de contribuição vai aumentar consideravelmente. As pessoas não entendem isso, ou não querem entender, ou estão percebendo somente agora, diante desse grande problema que nós vamos vivenciar. Porque com a aprovação da reforma trabalhista, o trabalho intermitente, onde as pessoas vão ser contratadas especialmente para fazer aquele tipo de trabalho, e quando terminar o trabalho vai embora, como é que vai ter garantia de se aposentar? É isso que as pessoas não estão compreendendo, porque diante de todo esse tumulto que está acontecendo no Brasil, nesses
quase 2 anos do golpe que aconteceu no nosso país, foram muitas coisas ruins aprovadas, principalmente na calada da noite, na compra de deputados, em muitos jantares, em muitos cafés da manhã, em muita vigilância para que o povo brasileiro fosse enganado e principalmente nessa última que está à mercê de ser aprovada ou não na próxima semana. Para as mulheres, o tratamento ainda será mais desigual e mais injusto. Mas o governo não cede. Tem um compromisso com os grandes bancos e com os grandes investidores que patrocinaram o golpe e patrocinaram muitas contas no exterior desses que estão governando o nosso país. Entregará a aposentadoria de milhões de brasileiros como uma moeda de troca. A ironia, como eu já mencionei, é que o Congresso acabou de aprovar por unanimidade o relatório da CPI da Previdência, que estudou esse tema profundamente e que durante muitos meses, e o relatório mostrou que o sistema tem um superávit e que, portanto, a reforma é desnecessária. Então, enganando o povo brasileiro. Se o dinheiro da Previdência ficar na Previdência Social, todos nós vamos nos aposentar de uma maneira justa e de uma maneira digna, porque o nosso povo contribuiu para que isso acontecesse. A reforma, portanto, é totalmente desnecessária, ela serve apenas para engordar ainda mais os rendimentos dos patrocinadores do golpe, e é mais uma aposta àqueles que querem um Estado mínimo, um Estado pequeno, um Estado somente para alguns. E ele é ausente de que responde às necessidades mínimas de pequenos contribuintes. Mas, é claro, os ricos nunca vão ficar sem a Previdência. E quem pagará o pato? Aquele pato amarelo que estava lá na Avenida Paulista, certamente vão ser os trabalhadores e as trabalhadoras do nosso país. A pergunta é, aonde estão as panelas que tocaram tanto? Onde estão as panelas que foram para ruas quando o aumento da gasolina, na época da Dilma, era de 0,01 centavos, paravam as filas dos postos de combustíveis? Onde estão as panelas quando o gás de cozinha era R$ 32,00, hoje já está 80, a luz elétricas e tantos aumentos que nós temos? O litro da gasolina em alguns locais no nosso estado está quase R$ 5,00, mas as panelas estão silenciadas. Então, a nossa manifestação hoje, senhor presidente, é para falar da Previdência. Por quê? Ela vai prejudicar e muito, principalmente as pessoas que ganham um pouco, e as pessoas que estão já próximas a se aposentar vão ter que contribuir um pouco mais. Se a reforma da Previdência, essa grande reforma que está, pudesse também participar, senhor presidente, os militares, o Poder Judiciário, o Congresso Nacional, aí seria uma reforma da Previdência. Mas a reforma da Previdência, para a maioria da população que ganha um salário mínimo e que vai ter trabalho intermitente, estes é uma enganação. Esses nunca vão se aposentar. Muito obrigada. Obrigado, deputada Ana Paula Lino. Não tendo mais oradores inscritos, essa presidência agradece a Deus, agradece a presença de todos e convoca para outra sessão ordinária no horário regimental, terça-feira. Está encerrada a sessão.